Em primeiro lugar, explicar que a colaboração entre a Universidade de Lisboa e a equipa que trabalha há 27 anos a esta parte, como acabaram de ouvir, no sítio arqueológico da Quinta do Rouxinol, não nasceu nas vésperas da exposição, ou não nasceu da exposição, isto é, há uma colaboração anterior, iniciada justamente com o projeto Oreste, que aqui foi comentado e que significa, é um acrónimo, que significa Aularias Romanas do Estuário do Tejo, e que desde sempre funcionou e gostamos de pensar e desejamos que continue a funcionar. Portanto, objetivamente, esta colaboração da Universidade de Lisboa com o Ecomuseu do Seixal, Centro de Arqueologia de Almada, município do Seixal, todas estas entidades, foi um episódio de uma novela que já começou muito antes e que vai continuar. E que, portanto, não se tratou de uma situação de colaboração pontual. Do ponto de vista estratégico e conceptual, é uma prática corrente do Centro de Arqueologia da Universidade de Lisboa estabelecer este tipo de protocolos com entidades locais. É aquilo que, se calhar, se eu estivesse numa engravatada Assembleia Académica, chamaríamos transferência de conhecimento. Mas chamar de transferência de conhecimento seria um disparate, porque, obviamente, normalmente nesse meio académico enfatuado, quando se fala em transmissão de conhecimento, supõe-se que a universidade é que é a detentora do conhecimento e a restante sociedade são os receptáculos que estão disponíveis para receber as luzes emanadas da academia. Na realidade não é disso que se trata, trata-se sim de uma situação de colaboração que tem objetivamente, se não me falha a memória, cerca de 21, 22 anos de existência e que se iniciou justamente no contexto de uma outra ação que foi realizada no Seixal também, em torno justamente do processo da romanização do estuário do Tejo e do Sado. Esta exposição, portanto, como dizia, acaba por ser um episódio mais desse processo de colaboração desenvolvida. Nesse contexto, pensou-se e concretizou-se, naturalmente, a realização de um seminário internacional. Esse seminário internacional tinha como principal objetivo tratar o tema da olaria romana numa perspectiva mais vasta. Isto é, foram endereçados alguns convites a personalidades internacionais que abordassem e discutissem connosco o tema de como tratar técnica e cientificamente a olaria romana e, simultaneamente, endereçaram-se convites também, todos eles aceites, a todos os investigadores que se têm debruçado sobre temas da olaria romana no espaço hoje português, com abertura, naturalmente, para os territórios vizinhos. Nesse sentido, tivemos uma participação direta dos colegas que trabalham em temas de olaria afim à estrutura e à olaria desenvolvida na Quinta do Rouxinol, na vizinha Andaluzia, que correspondia à antiga província romana da Bética. Trabalhámos também com todos os investigadores que estudam olarias romanas numa perspectiva regional, quer os investigadores que estudam no Algarve, quer os que estudam estas olarias romanas na bacia hidrográfica do Sado. Naturalmente, o Tejo, por causa da olaria de Rouxinol, constituía, de alguma forma, o pivô de todo o programa, mais a equipa que trabalha a olaria romana do Bassal da Ajuda, em Peniche, e ainda investigadores que têm tratado do tema da olaria romana com características um pouco diversas, na medida em que não é propriamente uma olaria de produção de contentores cerâmicos para o transporte de bens alimentares, no norte do país, na região a norte do Rio Douro. O que se pretendeu, naturalmente, foi criar um fórum de discussão e debate alargado, que
constituísse também, simultaneamente, um ponto de situação sobre o conhecimento existente no domínio da olaria romana no espaço hoje português, embora sem nos fecharmos sobre o espaço hoje português, portanto, como disse, com abertura a intervenções internacionais. De um ponto de vista qualitativo, diria que constituiu aquilo que podemos chamar um passo mais num processo iniciado justamente com o colóquio sobre a romanização dos estuários do Tejo e do Sado. Se nesse encontro a atenção esteve muito focalizada neste marco regional, o Tejo e o Sado, e o Tejo e o Sado por razões óbvias, porque, do ponto de vista prático, são realidades geograficamente muito próximas, com problemáticas mesmo de estudo bastante complexas. Enfim, basta pensar, quem não tiver isso presente, que há olarias romanas do estuário do Sado que estão mais próximas das olarias do estuário do Tejo do que de outras olarias do próprio estuário do Sado. E o mesmo acontece relativamente às do estuário do Tejo. Há algumas que estão mais próximas desde o Sado do que de outras que pertencem à mesma bacia hidrográfica, com a agravante suplementar, digamos assim, de toda a bacia onde se geraram as argilas utilizadas na produção desta cerâmica, que é a bacia terciária, ser uma bacia comum do Tejo e do Sado. Portanto, não existia, no terciário não existia Tejo e Sado, existia uma única realidade, o que suscita, obviamente, alguns problemas técnicos de análise que merecem e devem ser discutidas em conjunto. Portanto, nesse primeiro encontro, a atenção estava focalizada no estuário do Tejo e do Sado. Este seminário internacional pretendeu, naturalmente, alongar o olhar e abranger realidades geográficas mais distantes e mais dispersas. Teve ainda a particularidade de envolver concretamente aquilo que já aqui foi comentado, que foi um ateliê experimental de olaria, onde se trabalhou naquilo a que tecnicamente se vem chamando hoje em dia os programas de arqueologia pública, isto é, situações que não se circunscrevem apenas ao universo dos especialistas, ao universo científico, mas que consistem em envolver de uma forma muito direta públicos diferenciados e diversificados em situações onde se procura, digamos assim, explicar melhor essas realidades antigas através da realização de ações experimentais. E foi justamente isso que foi feito, com a modelação ao vivo, digamos assim, por parte do oleiro Paulo Franco, de uma série de cerâmicas que replicavam as produções da olaria da Quinta do Rouxinol, e depois o próprio processo da cozedura. Foi, enfim, digamos que o evento se iniciou com o início da cozedura experimental de uma fornada de ânforas e cerâmicas comuns na réplica do forno que tinha sido construída no próprio sítio arqueológico, e encerrou-se o seminário atelier justamente com o desenfornar bem sucedido, felizmente, dessa fornada experimental. Já aqui o Jorge Raposo teve a oportunidade de enunciar quais são os principais ganhos científicos de todo este processo, portanto não vou naturalmente alongar-me mais a esse respeito, até para deixar mais espaço para o debate, porque penso que será isso que é muito mais interessante. Aquilo que gostaria de sublinhar, isso sim, e uma vez mais, é que a nossa colaboração no âmbito desta exposição foi um passo de uma caminhada que desejamos continuar. Foi estratégia sempre do Centro de Arqueologia da Universidade de Lisboa funcionar nesse registro, em colaboração com parceiros externos, e, enfim, quem está atento às intervenções no espaço público que o Reitor da Universidade de Lisboa tem tido nos últimos anos, sabe que neste momento essa é mesmo um desígnio
da Universidade de Lisboa, portanto não é uma originalidade nossa, é um desígnio genérico em que achamos que temos, obviamente, responsabilidades acrescidas no que diz respeito ao estabelecimento dessas parcerias de colaboração no domínio da área metropolitana de Lisboa. Gostaria também de sublinhar um aspecto que me parece importante e que penso que este contexto é um contexto bom para o dizer. Eu receio, muitas vezes, quando vejo, digamos, algumas considerações sobre as colaborações entre o mundo académico e as autarquias, por exemplo, e acho que isso é muito mais premente para as autarquias até do que para a administração central, gera-se, um bocado por omissão, a ideia de que existe, digamos, uma relação desequilibrada, mesmo pelo sentido nobre do termo, em que a Universidade lança as suas luzes sobre as autarquias ou instrui os técnicos autárquicos que carecem dessa colaboração universitária. Não o entendo todo assim e penso que é relativamente claro para quem está atento às dinâmicas autárquicas contemporâneas que estamos a viver, felizmente, uma mutação interessantíssima no contexto da sociedade portuguesa, em que temos justamente uma sociedade cada vez mais qualificada, com técnicos altamente qualificados e especializados a trabalhar no âmbito das autarquias, e daí que estes processos de parceria sejam cada vez mais aquilo que eu chamaria de processos de parceria natural. O que faltará, talvez, de um ponto de vista prático, mas isso infelizmente não está nas nossas mãos resolver, diria que era um reconhecimento efetivo dos organismos autárquicos como verdadeiras entidades de investigação, que também o são. Enfim, do ponto de vista estratégico, orgânico, etc., isso não é concebido. Dou apenas um pequeníssimo exemplo daquilo que estou a pretender dizer, espero que de uma forma perceptível. Na altura de realizarmos o ateliê e o seminário internacional, recorremos a um subsídio no âmbito dos FAC, do Fundo de Apoio à Comunidade Científica, desenvolvido pela FCT. Embora todo o processo do seminário e do ateliê tenha sido um processo de colaboração, cujo grosso da atividade recaiu, efetivamente, sobre o município do Seixal, de um ponto de vista técnico, quem estava em condições legais de requerer o FAC era a Universidade, não era o município. Porque, efetivamente, não existe esse reconhecimento da dimensão de investigação científica nos municípios. É por isso que, enfim, acho que não preciso de dizer, sobretudo porque estão aqui presentes os principais implicados, não é verdade? Que tem sido para mim, ao longo destes anos, um imenso prazer pessoal, independentemente do enriquecimento também, enriquecimento humano e científico, tem sido para mim um enorme prazer pessoal esta colaboração com a equipa do Seixal, e é por isso que, obviamente, acho que mesmo teimosamente eu me recusarei a admitir que esta colaboração possa um dia chegar ao fim, não é? Enfim, há de chegar ao fim, como tudo na vida, mas não já.